Olá, tudo bem? Espero que sim. Snell 11, pessoal. Aluguéis sobem novamente, que é muito bom. Porém, a geração decepciona aí os cotistas no último relatório gerencial que saiu agora sexta-feira. Vamos entender o que está acontecendo com esse fundo imobiliário? Ok, pessoal, o nosso canal aqui é um canal novo, né? Vai para 4 meses agora, no final de fevereiro. Nós estamos aqui em busca agora de 500 inscritos. Nós estamos nos dedicando bastante para trazer para vocês aqui conteúdos de qualidade ligados à educação financeira, a investimento, como renda fixa, investimentos em renda variável, sendo em ações, em fundos imobiliários, em fiagros, em ETFs e BDRs lá fora, no exterior, e até criptomoeda. Então, pessoal, o que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam no nosso canal, comente, curta, compartilha. Assim o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante e vai enviar para várias outras pessoas e fazer nosso canal crescer cada vez mais. Não estou vendendo nenhum curso aqui, nenhuma palestra, nada. Tudo aqui realmente é com o intuito de auxiliar nos estudos com relação aos seus investimentos. Vamos aprender juntos aqui. Peço compreensão e ajuda de todos aí, pessoal. Se inscreva aí, não custa nada. Bom, antes de nós analisarmos o relatório gerencial, então, vamos entender como é que está a situação atual aqui com os números do Snell 11. Então, ele fechou dia 21 de fevereiro, cotado a R$ 8,71. Ele está com um PVP de 1,20, ou seja, ele está com ágio, ele está caro, 20% de ágio. Aí, pessoal, aqui já vamos deixar aqui um alerta aqui para a própria Suno, né? O que eles sempre falavam, né? Falam até hoje que esse PVP aqui é algo que tem que ser analisado de uma forma diferente, comparado com outros fundos imobiliários, que esse PVP de 1,20 aqui quer dizer ele está com ágio sim, só que porém o valor patrimonial desse fundo ele tem que ser reavaliado, porque esse valor patrimonial, quando foi auferido, foi apenas nos equipamentos comprados, nos terrenos, nos inversores lá para a usina solar, nos painéis fotovoltaicos. Agora, então, eles eram para ter feito uma análise do valor patrimonial em dezembro, porque estima-se que esse valor patrimonial da primeira emissão, principalmente, que é onde já acabaram as construções, as usinas já estão todas funcionando, eles acreditam que esse valor patrimonial iria subir. Subindo esse VP, como aqui eu tenho P sobre VP, P dividido pelo VP, o P é o preço atual, o VP é o valor patrimônio. Se o VP, que é o denominador, sobe, esse resultado aqui tende a cair. Então, se o VP sobe, esse P sobre VP vai cair. Aí sim, a gente sabe que o fundo imobiliário, o ideal é que se compre sempre ele pelo menos no seu valor justo, ou seja, quando o PVP esteja em 1, é importante que até comprar ele abaixo de 1, para onde ter uma possibilidade de ganho de patrimônio, e aqui não está acontecendo isso. Simplesmente passou dezembro, já veio o relatório de janeiro e ninguém toca no assunto com relação a essa reavaliação do patrimônio, principalmente das usinas da primeira emissão, que já estão todas prontas, todas já estão funcionando. Então, segundo eles, é igual aquela analogia que se faz com relação a um apartamento quando você compra na planta, né? Você compra um apartamento na planta, ele vale X. Depois de 2, 3 anos, quando você recebe as chaves do imóvel, desse apartamento, ele passa a valer X mais 30%, 40%, 50%, enfim, dependendo do imóvel, né? Isso não está acontecendo aqui. Então, foi prometido que teríamos em dezembro uma avaliação patrimonial, já passou dezembro, já passou janeiro. Agora, com esse relatório gerencial que saiu, ninguém tocou no assunto e está todo mundo quietinho. Então, isso aqui não pega bem para o fundo, na minha opinião. Até peço aqui embaixo o que vocês acham com relação a essa questão do valor patrimonial. O que vocês acham aqui? Vocês acham que o fundo já devia ter feito essa análise, essa nova avaliação patrimonial? O que vocês acham dessa postura do fundo em simplesmente deixar quieto e não falar nada sobre isso? Escreva aqui embaixo nos comentários o que vocês acham com relação a essa postura do fundo. Pelo menos se tivesse falado, olha, já foi feito a avaliação patrimonial das usinas da primeira, está sendo finalizado o relatório, vai ser entregue tal dia, mas nada, fico quieto, né? Assim, se faz de morto, parece, né? Então, isso aqui é um ponto negativo do fundo. Esperamos que eles repensem nessa questão, né? E divulguem exatamente o que a gente quer, né? Que a gente quer ter o P sobre VP mais próximo possível de 1 aqui, né? Então, com relação aos dividendos, ele pagou em dezembro, janeiro e fevereiro, sempre mantendo esses 10 centavos. Ele então vai pagar dia 25 de fevereiro esses 10 centavos aqui. Só atacou então assim, o 10º dia útil de cada mês. Aqui mostrando então a cotação desse fundo imobiliário, onde aqui em março de 2024 ele esteve cotado próximo de R$10, aí caiu aqui entre R$8 e R$9, subiu novamente aqui acima de R$9 lá para julho, agosto, e agora ele fica sempre nesses patamares aqui de R$8,50 a R$9, já há bastante tempo, ou seja, ele não sofreu aquela queda brusca que sofreram todos os fundos imobiliários, ele vem se mantendo aqui resiliente. Lembrando que o Snell 11 foi considerado o melhor fundo imobiliário de 2024, com a melhor rentabilidade. Então aqui ele mostra, né, que mesmo que esse PVP alto, esse ágio aí em torno de 20% sempre, ele realmente vem se mantendo aqui firme e forte, né, e trazendo ótimo rendimento. Agora nós vamos ver se esse firme e forte aqui é algo que tende a persistir ou isso aí pode dar problema mais na frente aí com relação a essas entregas de dividendos. Vamos analisar isso aí no relatório gerencial lá, já nos dá algumas informações a respeito. Aqui o gráfico dos dividendos, então, né, desde novembro de 2023 aqui, ele vem entregando sempre 10 centavos. É um reloginho, né? Então já dá para imaginar, pagando 10 centavos, algo que custa abaixo de R$9, ele está dando mais de 1% de dividendo. Isso é muito bom, né? Isso, pessoal, é isento de imposto de renda. Calculando a rentabilidade desse fundo imobiliário, então, nós temos o dividendo pago, que é 10 centavos, dividido por a cotação atual, que é 8,71.
nós temos aqui uma rentabilidade 1,14% ao mês. Pessoal, isso aqui é isento de imposto de renda. Vamos fazendo aqui, então, a conversão dessas taxas. O SNEL 11, então, a 1,14% ao mês, isso equivale a 14,57% ao ano. Isso é isento de imposto de renda. Vou fazer, então, uma comparação, por exemplo, num investimento que rende 100% do CDI. Nós temos aqui 13,15%, menos 15% de imposto de renda, se for investido por 2 anos, né? Nós temos, então, uma rentabilidade já líquida de imposto de renda de 11,17% ao ano. Então, isso daria 0,89% ao mês. A comparação dos dois investimentos, então, estaria aqui a favor do SNEL 11 ainda, mais 0,25% de rentabilidade, comparado, então, com esse CDB que rende 100% do CDI. Vamos fazer uma simulação, então, aqui de investimentos, por exemplo, investindo R$10 mil no SNEL 11 ou nesse CDB. Nós teríamos aqui, em 10 anos, no SNEL 11, R$ 38.972, contra R$ 28.958 desse CDB. Em 20 anos, nós teríamos R$ 151.882 nesse SNEL 11, contra R$ 83.858 nesse CDB. Pessoal, lembrando, né, que esses cálculos aqui, essa simulação, é feita nesse momento atual, uma fotografia nesse instante, considerando 1,14% para o SNEL e 0,39% para o CDB. Lembrando que o SNEL 11 é uma renda variável. Hoje ele está rendendo isso, amanhã pode baixar e vice-versa. Da mesma forma também o CDB. O CDB é renda fixa, mas ele é atrelado ao CDI. Então, o CDI depende da Selic. Se a Selic aumenta, o CDB também vai aumentar. Se a Selic diminuir, também pode diminuir. Lembrando que em 2022, por exemplo, a Selic estava de 2%. Agora está 13,25%. Então, essas questões também influenciam no médio e longo prazo também. Tá? Então, isso aqui é a fotografia desse momento. O que não quer dizer que ele vai persistir nesses 10 anos ou 20 anos, nesses patamares aqui de rentabilidade. Calculando, então, o Magic Number desse fundo imobiliário, lembrando que o Magic Number nada mais é do que a cotação dividida pelo número de dividendos, onde eu vou ter, então, o número mágico de 88 cotas. O que é o número mágico mesmo? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota. Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí, né, com o auxílio aí dos juros compostos. O investimento daria, então, de R$ 766,48, que é exatamente o quê? 88 cotas vezes 8,71. Dá esse valor aqui, então. Vamos avançar, então, para o relatório gerencial, para entender, então, como é que está a situação dos resultados desse fundo imobiliário referente ao mês de janeiro. Pessoal, lembrando aqui, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos em busca de 500 inscritos aqui. Vamos ao relatório gerencial, então, do SNEL 11, referente ao mês de janeiro de 2024. Saiu agora na sexta-feira. Vamos aos destaques, então. Distribuiu 10 centavos por cota. Pessoal, isso aqui, ó. Lucro acumulado, 5 centavos,3. Isso aqui preocupa, porque cada mês que passa ele vem diminuindo o lucro acumulado. Então, isso aí pode resultar em problemas mais na frente na distribuição de dividendos. Vamos ver se isso pode acontecer realmente. Dividendo yield anualizado, 14,83%. A cota patrimonial, então, 7,23%. E aqui a cota de mercado, 8,63%. Então, aqui que é aquele problema, né? Então, isso é uma preocupação que temos. Esperemos aí que a Suno, né, que é a gestora do fundo aí, ela possa já esclarecer no próximo relatório aí essa questão da avaliação patrimonial, pelo menos das usinas da primeira emissão, para ver se esse PVP aqui vai baixar ou não, né? Algumas informações aqui, então. Em janeiro, ocorreu a segunda liquidação não institucional referente à terceira emissão de cotas do SNEL 11. Até o momento, eles foi captado 58 milhões, que é pouco, né? Eles tinham a intenção de arrecadar em torno de 400 milhões, não lembro agora. Então, praticamente aqui um pouco mais de 10% estão conseguindo. É o momento também, né? Fizeram realmente a emissão bem no momento aí em que os fundos imobiliários aí despencaram aí e tal. Então, ficou bem complicado eles conseguirem realmente um êxito aqui naquilo que eles queriam. Ele fala que o IFIX registrou em janeiro uma queda de 3%. Porém, o SNEL ele valorizou em torno de 1,15%. É nessa oscilação que ele fica ali, né? O retorno total, então, foi de 113% do CDI. Ele fala aqui, ó, iniciamos as diligências de determinados projetos brownfield em nosso pipeline que se encontram em estágio avançado de negociação. O que é isso, na verdade? Essa grana que eles conseguiram captar, 50 e poucos milhões ali, é para eles negociarem usina solar fotovoltaica. Comprar terreno, comprar equipamento e tal, ou até mesmo já comprar direto uma usina pronta. E é isso que eles estão fazendo. Esse projeto brownfield nada mais é que isso. Já é projetos existentes já que eles estão querendo negociar para termos essa possibilidade de já comprar algo pronto, já produzindo energia, que é bem interessante, né? Pegar aquela grana e já botar em algo que já vai te dar renda no próximo mês, isso é fantástico, né? Então, eles estão focando nessa estratégia de já ter alguma coisa em estágio avançado de negociação aqui, o que é muito bom. Ele fala aqui que segue também, conforme os meses anteriores, aumentando o número de cotistas. Então, teve um crescimento de 18% em relação ao mês anterior. Então, cada vez mais cotistas aderindo aí a essa tese de investimentos do SNEL 11, que é muito bom. Depois ele traz aqui um apanhado geral dessa tese de investimentos, um resumo bem rápido, pessoal. O que o SNEL 11 faz? O SNEL 11 ele é um fundo de energias limpas, né? O SNEL é energia limpa, da Suno. O que ele faz? Ele constrói usina solar fotovoltaica, compra terreno, compra os inversores, compra os painéis solares fotovoltaicos, constrói essas usinas e ele aluga essas usinas para empresas que queiram baratear o custo de energia elétrica, né?
usufruindo então dos benefícios aí da geração distribuída. Basicamente é isso aí. Aí tem aqui a carta do gestor, já falou aqui que até o momento conseguiram na terceira emissão 58 milhões. Então eles estão tentando fazer a alocação dessa grana que eles conseguiram captar em usinas que já estão em operação. Então está havendo aí uma maior flexibilização dos preços pedidos pelos proprietários dessas usinas, já em operação. Por isso que eles querem já comprar algo pronto, para já começar a render já no próximo mês. Isso é muito bom, né? Então ele fala assim, ó, diante desse cenário, identificamos uma oportunidade significativa para adicionar ao portfólio projetos já em operação e com a geração de caixa ativa, reduzindo os riscos relacionados à conexão e locação, além de aumentar a representatividade das receitas imobiliárias do veículo. Ele fala aqui, por fim, no mês de janeiro, alocamos 35 milhões em operação de renda fixa de curto prazo, com o objetivo de gerar um resultado adicional para o caixa, superior ao CDI e líquido de imposto de renda, até a conclusão das diligências necessárias para a ativação dos desembolsos para aquisições. Então, essa grana que entrou, estão colocando em renda fixa, segundo eles aqui, né, com rendimento superior ao CDI isento de imposto de renda, que vai ser muito bom, né? Então, isso aí vai entrar para o bolso do cotista também, até que eles consigam, então, efetivar essas aquisições aí dessas usinas. Vamos então agora um acompanhamento então da atualização dos projetos da primeira emissão primeiro. Lembra, a primeira emissão, todas elas estão em funcionamento. Então temos a Sanremo 1 e 2, ele diz o seguinte, ó, ambas as usinas concluíram seu processo de ramp-up atingindo sua maturidade. Conforme comentado nos relatórios anteriores, a usina solar fotovoltaica 2 segue recebendo receitas adicionais referentes ao desconto cedido durante os primeiros meses de operação, que perdurarão até o mês de novembro de 2025. A usina solar fotovoltaica 1, por sua vez, passará a receber esses fluxos adicionais a partir de março de 2025, que perdurarão até fevereiro de 2026. Então, ótimo. Então, essas duas usinas agora, a partir de março, as duas vão estar recebendo, então, aquele valor adicional referente ao período de ramp-up, né, que é o período de teste da usina que eles estavam pagando menos. Agora eles vão estar devolvendo esse dinheiro que eles pagaram a menos, né? Uma até novembro e a outra até março de 2025. Lembrando que são duas usinas aqui na Sanremo. Agora é o seguinte, então essa usina, as duas usinas da Sanremo, temos aqui então os dados de geração referente ao mês de janeiro. Bom, elas estavam previstas para gerar 579 megawatt-hora de energia e elas geraram 651 megawatt de energia, o que é muito bom, né? Isso é excelente. Gerou mais do que estava previsto. Isso é bom, ótimo. Agora vamos para a montada 2, que é outra usina da primeira emissão. Aqui tivemos um probleminha chato, pessoal. A operação de gestão de créditos gerados durante o mês de janeiro foi impactada por erros cometidos pela distribuidora na emissão das faturas dos clientes. Em resumo, a energia consumida não foi devidamente compensada pelos créditos de saldo, tornando necessário o refaturamento de todas as cobranças. Então, era para entrar uma grana em janeiro, não entrou por falha da distribuidora de energia. Pô, isso é muito ruim, né? Mas, enfim, energia consumida, gasta, isso aí vai entrar no fundo, né, a qualquer momento. Certamente já vai ser no próximo mês, a gente espera, né? Agora aqui vem algo que tem ocorrido bastante aí nesses últimos meses. Olha só, o empreendimento vem gradualmente melhorando os resultados e está muito próximo do patamar que consideramos sua maturidade, em termos de fluxos operacionais. Quanto à performance de janeiro, a geração foi impactada por condições climáticas desfavoráveis na região, resultando em baixos níveis de radiância. Então, aquele negócio. Mês com muita chuva, muitas nuvens, gera menos, né? Infelizmente é isso que acontece, depende do clima, né? Esse é um dos riscos desse tipo de empreendimento. Então aqui era projetado uma geração de 148 megawatt-hora de energia, gerou apenas 121 megawatt-hora de energia. Então uma geração menor do que era o previsto. Isso é ruim e não tem o que fazer, né? Isso aqui realmente depende do clima. As usinas de Petrolina 1 a 4 diz o seguinte, olha só. Sobre o resultado de janeiro, notamos certo avanço na quantidade de créditos compensados no mês competência, o que representou aproximadamente 15% da geração mensal das usinas solar fotovoltaicas. Todavia, a performance segue aquém das expectativas. Ele fala aqui, seguimos buscando novos inquilinos para ocupar uma parcela relevante do empreendimento, a fim de acelerar a entrada de fluxos operacionais que o projeto tem potencial de gerar. Quanto à performance de janeiro, a geração também foi impactada por condições climáticas desfavoráveis, resultando níveis de radiância abaixo do esperado. Mesmo esquema aqui, né? Mas aqui foi uma diferença considerável, olha só. 965 megawatt-hora era esperado, foi gerado apenas 803. Então, geração péssima aqui. Itabira, mais uma usina. No mês de janeiro, registramos a maior receita histórica impulsionada por dois fatores principais. Primeiro, uma boa geração no mês de competência. Segundo, a incidência da bandeira tarifária vermelha nível 2. Quanto à performance de janeiro, a geração no período foi impactada por nível de reação abaixo do previsto, resultado em uma perda projetada de menos 8,9%. Os fluxos de pagamento ele acontece um pouco defasado com relação ao mês atual. Então ele está recebendo ainda quando a bandeira tarifária era vermelha, nível 2, onde a energia estava mais cara. Então por isso que ele recebeu agora, por isso teve um impacto positivo aqui. Porém, na questão agora, na geração, nesse momento, também teve impacto negativamente por conta de questões climáticas. Olha só, era esperado 424 megawatt-hora de energia gerada, gerou apenas 382. Então, uma queda aqui de quase 9%. Então, isso é ruim, né?
muito ruim para o fundo. E agora ele fala o seguinte, nessa usina, né, Itabira. Adicionalmente, ao final do mês, iniciamos as obras de retrofit com o objetivo de aprimorar a qualidade do empreendimento. Então, estão fazendo retrofit, pessoal, nada mais é que uma reforma, né, na usina para que ela possa aumentar a sua geração. E esse retrofit vai fazer o quê? Eles vão ter que desligar parte da usina para poder fazer, né? Então, isso aí vai impactar aqui, está falando aqui, em termos de 0,5% e 2% aqui a menos já de energia gerada só para fazer essa alteração. Então, isso aí também complica o resultado futuro aí dessa usina também, né? Então, realmente, essas questões aqui de geração, dado questões climáticas, complicou bastante esse mês, né? A gente já viu somente a primeira usina lá, que nós vimos lá, que gerou acima. O restante tudo abaixo por questões técnicas, como esse caso aqui, questões climáticas também, tudo isso aí complica, né, esse empreendimento. Agora vem aqui a atualização, então, dos projetos da segunda emissão. Pessoal, então é o seguinte, resumindo, todos os projetos da primeira emissão estão todos eles prontos para gerar, estão gerando já receita no fundo. Não estão totalmente ainda gerando 100%, como deveria, não estão ainda todos eles com inquilinos pagando 100%, mas está em fase, né, de via de fato final aí para que eles possam realmente logo aí já estar gerando tudo. Então é o seguinte, o que a gente pede então que a gestora faça a reavaliação desses patrimônios ali da primeira emissão, tá tudo prontinho, para ver se esse nosso valor patrimonial aumenta para diminuir aquele P sobre VP lá, né? Realmente isso aí assusta muitos cotistas. Tenho certeza que a hora que esse PVP baixar, certamente o pessoal vai sair comprando mais, fazendo ele crescer ainda cada vez mais aí as suas cotas. Vamos lá então. Agora, na segunda emissão. Pessoal, a segunda emissão não tem nenhuma ainda em funcionamento 100%. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tem outro fator aqui também que está influenciando negativamente nas usinas. Vamos entender aqui. Vamos então à usina solar fotovoltaica Mundo Melhor. Ele diz o seguinte, seguimos aguardando a conexão na concessionária de energia. Agora, a concessionária está pedindo para que apresente um estudo de seletividade. Pessoal, seletividade, eu conheço um pouco isso, que é a minha área, sou engenheiro eletricista. Seletividade se trata de estudos que você faz com relação à proteção, a sistema de proteção dessa usina, para saber que essa usina não vai dar problema no sistema elétrico, mas isso aí, para mim, seletividade já tem que estar no projeto da própria usina. Isso faz parte de um projeto de uma usina solar fotovoltaica. Então, estranho isso aí. Estranho já não terem esse estudo de seletividade já na hora de solicitar a conexão dessa usina na concessionária. Enfim, e a gente está vendo, pessoal, também, né? Você deve ter ouvido falar aí também que as concessionárias de energia estão começando a querer travar esse negócio de geração com energia solar, que cresceu muito rápido, o sistema não está preparado para isso. Enfim, eles estão travando e eu acredito que isso aí já começa a fazer parte, né, desse problema que está tendo já com as concessionárias de energia, sabe? Começa a inventar empecilho para não fazer as ligações, isso é ruim, né? Então, olha só de novo, a previsão efetiva, a conexão, foi ajustada agora para o dia 17 de março. Isso já era janeiro, passou para fevereiro, agora já está para março. Então, isso é ruim, né? Totalmente pronto ali, só falta conectar no sistema elétrico para poder alugar e começar a botar dinheiro para dentro do fundo, né? Isso que a gente quer aqui dentro, né? Então, isso aqui é perda de grana, né? Então, quanto mais o tempo passa, pior fica. A outra agora, a usina São Bento Abade. Ao longo do mês de janeiro, as obras do projeto São Bento Abade foram devidamente concluídas, assim como a Mundo Melhor e a Liberdade. Agora, segue aguardando a conexão para a realização do comissionamento a quente. Eles esperam que se concretize essa conexão em março e abril, tá vendo? Ó, vai indo lá para frente, já temos março e abril, algo que já podia bater e levar, né? Pronto, fechou, tá pronta, vamos conectar no sistema e botar para rodar. Infelizmente, estão jogando para frente. Isso é mais um problema que eu vejo nessa tese de investimentos. Por último, então, a última usina da segunda emissão, que é a solar fotovoltaica Liberdade. Assim como o projeto Mundo Melhor, as obras do projeto Liberdade foram totalmente concluídas. A equipe da distribuidora informou que ainda são necessárias obras na rede e garantiu que empenhará seus melhores esforços para concluí-las o mais rápido possível. Ou seja, a usina está pronta, só que a concessionária não fez a parte dela ainda. A rede não está pronta para poder receber essa geração dessa usina. E aqui é pior ainda, olha só. Ainda não temos nem estimativa do prazo para conexão. Pô, aí é brabo, né? Você tem todo o investimento feito, a usina toda instalada, montada, e só falta conectar e eles não deram nenhuma previsão. Pessoal, isso aqui é ruim. Muito ruim realmente, tá? A gente vai ver depois lá embaixo que essas usinas da segunda emissão são as usinas com maior capacidade de geração. Então, todas elas aí dependendo aí da conexão na rede. Pô, isso é um ponto... Além de nós termos o ponto negativo das questões climáticas, ainda tem esse problema, né? Que é um problema mais de gestão administrativo, realmente, né? Técnico, nem tanto, tá? Porque isso não tem mistério, sabe? Só que aí esbarra nessas questões aqui de conexão. Isso é muito ruim. Resultado de caixa, vamos lá. Receita imobiliária do fundo registrou mais um mês de crescimento, atingindo um montante de 661 mil. Isso é muito bom, depois vamos ver lá embaixo na DRE do fundo. Então, ele lembra aqui, né, que vale destacar que essa receita é composta exclusivamente com os recursos da primeira emissão, porque a segunda nem está conectada ainda na rede, né?
e não foi ainda alugado, não entraram em operação ainda. Ele fala aqui, ó, no que tange a linha de despesa, observe-se o montante elevado dos efeitos não recorrentes. Esses volumes decorrem do pagamento final relacionado à contratação de serviços para a elaboração dos laudos de avaliação dos projetos da primeira emissão. Opa, então vem algo aqui que eu falei que eu não tinha me atentado. Então, esses laudos da primeira emissão devem ser, então, os laudos que vai dizer, então, com relação aos seus valores patrimoniais de cada usina da primeira emissão. Isso é bom. Então, acho que ele não deixou bem claro do que são esses laudos aqui, mas eu acredito que sim. Que deve ser, então, esses laudos aí para ser divulgado a valorização ou não, né, desse patrimônio da primeira emissão, para fazer com que aquele PVP baixe lá, né? Então, esse é o nosso intuito aqui. Vamos lá, vamos continuar. Ele fala também que na distribuição do mês foi colocado também os recibos da terceira emissão, então já tem recibos lá, SNEL 13, SNEL 14, SNEL 16, SNEL 21, SNEL 22. Pessoal, para quem não sabe como é que funciona uma emissão de cotas, eu vou deixar aqui em cima nos cards no vídeo que eu gravei especificamente sobre o SNEL 11, explicando como é que funciona essa emissão. Por que que entra o recibo, o SNEL 13, SNEL 14 e não entra o SNEL 11? Então, em algum momento, esses SNEL 13, 14, 21, 22, eles vão virar o SNEL 11, em algum momento. Eu explico certinho lá, tá aqui em cima dos cards para vocês entenderem como é que funciona, então, essa emissão de cotas especificamente desse fundo aqui, que é o SNEL 11, tá? Depois, se vocês assistam lá, que vale a pena. Isso vale para qualquer fundo imobiliário. Depois, se vocês entenderem esse aqui, vocês vão ver como é que funciona para outros fundos também, tá? No mercado secundário, as cotas do SNEL abriram o fechamento do mês de janeiro a 8,63, atingindo a máxima e mínima, respectivamente, 8,89 e 8,75. Então, ele ficou variando aqui o mês inteiro de 8,75 a 8,89, ou seja, uma variação bastante pequena, né? Uma baixa volatilidade desse ativo. Aí, ele fala aqui sobre a questão do governo, que a questão daquela taxação que eles querem fazer nos fundos imobiliários. Isso aí, a gente acredita que isso aí logo deve ser derrubado aí, esse veto pelo Legislativo. Quanto ao volume negociado, tem sido negociado em torno de R$340 mil por dia. Aqui ele mostra o gráfico da cotação com relação ao volume financeiro. Então, a média aqui está em torno de R$400 mil aqui, mais ou menos aqui, né? Que falamos ali antes. E aqui tem a variação da cotação, né? Parece que é muita oscilação, mas a gente vê aqui a escala do gráfico, aquela parte aqui de 8,65 até 8,90. Então, variando aqui 30 centavos no máximo aqui, né? No decorrer do mês. Então, uma variação bastante pequena comparado com os outros fundos imobiliários e fiagros aí também, né? Aqui o número de cotistas, a gente vê, dezembro tinha 25 mil, agora passou para 30 mil. Então, aumento de 5 mil cotistas aí em um mês, né? Realmente bastante interessante aí. O pessoal está se interessando bastante por essa tese de investimentos aqui do SNEL 11. Patrimônio líquido, então, vem subindo, né, em função dessa nova emissão de cota. Temos aqui, então, a cota patrimonial versus a cota de mercado. Então, a cota de mercado 8,63, a patrimonial 7,23. Então, estamos pagando mais caro do que realmente vale, né? Vamos aguardar, então, essa avaliação aí do patrimônio para ver se ele vai realmente aumentar essa cota aqui do patrimônio, para ficar um PVP mais próximo de 1 possível. O dividendo anualizado aqui, então, vem pagando sempre 10 centavos, né? Então, está dando aqui 14,83% de dividendo anualizado. Vamos agora ao resultado, então, a DRE do fundo. Em janeiro, agora nós, pela primeira vez, ultrapassamos 2 milhões aqui de receita, 2.171 mil. Dezembro foi 1.925 mil. Receita de locação, que é o que importa para nós, que a gente quer que cresça cada vez mais, era 613 mil, passou para 661. É um aumento, né? Ainda que tímido aqui, mas aumentou a questão aqui dos aluguéis das usinas. Ótimo, isso aqui vai crescer cada vez mais, isso que a gente espera, né? As operações compromissadas ainda são relevantes de receita do fundo, porque muito dinheiro encaixa ainda, né? Então aqui consegue ter uma rentabilidade interessante. As despesas do fundo não recorrentes, em dezembro aqui, segundo eles, eram de despesas advocatícias, e agora aqui, segundo eles, já é despesas que eles estão tendo para fazer a avaliação, então, das usinas da primeira emissão. Vamos ver se no mês que vem isso já diminui essas despesas, né? Despesas bastante altas aqui. Então agora, resultado distribuível. Em dezembro tinha 3.700.000, agora tem 3.300.000. Então diminuiu aqui o resultado distribuível, né? Isso aqui é complicado. Então, o que foi distribuído então? O que não foi distribuído, agora nós temos apenas 1.500.000. Em dezembro tinha 2.400.000, ou seja, diminuiu a nossa reserva. Vamos ver quanto que diminuiu. Então ela entregou aqui basicamente 10 centavos. E aqui já está tendo bem o pagamento das cotas referente aos recibos, né, da terceira emissão. Então, já pagou 436 mil também para o pessoal que entrou na terceira emissão. Agora, isso aqui que assusta bastante, pessoal. Minha preocupação é isso aqui. Dezembro ele tinha de reserva de lucro acumulado aqui 8 centavos, agora passou para 5. Nesses patamares aqui, daqui a 2 meses, nós não vamos ter mais lucro acumulado. E daí? Vamos conseguir manter os 10 centavos? Então, por isso que a gente tem que ter usinas gerando para gerar aluguel, para a gente conseguir suprir essa escadinha descendo aqui, né? Porque a gente quer que essa escadinha volte a subir aqui para ter sempre uma reservinha para problemas aí que possa acontecer no futuro. Então, realmente está bastante complexo isso aqui. A gente vê lá que as usinas da segunda emissão não desenrola. As concessionárias de energia não fazem as conexões, joga de um mês, joga para outro, joga para o próximo. Então, realmente bastante complicado. A gente vê praticamente todas as usinas lá, com exceção da primeira, que nós comentamos antes, todas elas gerando abaixo do esperado por conta de questões climáticas, né? Então, realmente, a gente vê isso aqui com preocupação.
Tem que ficar atento a essa questão aqui. Vamos acompanhar os próximos meses aí. Esse gráfico aqui é interessante, ele faz um detalhamento por cota, então nós temos aqui, olha só, usina solar fotovoltaica, ela está dando o resultado todo, apenas 3,5 centavos vem da geração. Dezembro era 3,2 centavos, ou seja, um aumentozinho muito sensível, que é muito pouco, né? Aumentou de 0,032 para 0,035, então quase nada, né? Então, e o nosso foco é isso aqui que tem que aumentar, né? Então aqui, o que está dando mesmo hoje sustentando o fundo? São as compromissadas, né? Ó, 7 centavos aqui está vindo das compromissadas. O dobro do que está vindo da energia solar. A gente quer o quê? Que a compromissada diminua e que aumente aqui, né? A geração aqui, o aluguel, no caso das usinas. Aqui a carteira do fundo, então essa REM 1 e 2 aqui, elas somos aqui um pouco mais de 10%, as duas, do patrimônio líquido. A montada 2, 2%, assim por diante, né? São todas elas menor. E aqui o que pega ainda forte são os CRIs, né? Aqui está o detalhamento de cada usina. Aqui tem, então, a geração de cada uma delas. Lembra que eu falei para vocês, né? Que essas 3 últimas aqui são da segunda emissão. Todas as outras aqui são da primeira. Primeira, todas elas estão prontas, né? Mas elas são usinas que elas geram menos, né? Olha só, 1,2 megawatt de pico, né? E as últimas aqui, que são essas 3 que ainda não estão conectadas na concessionária, no sistema elétrico, cada uma delas aqui é 7 megawatt de pico. São usinas grandes, né? Então, aqui que vai dar realmente um aumento substancial no caixa do fundo, mas ainda não está nem conectada, né? Algumas, a última aqui mesmo não tem nem previsão de quando ela vai ser conectada. Isso é ruim, né? Tá o material lá podendo estar gerando energia e não está porque não está conectado. Isso é muito ruim. Uma outra questão que eu já falei também no outro vídeo, né? O TIR aqui, né? A taxa interna de retorno. Isso aqui tem que cuidar. Por quê? Essa taxa interna de retorno ela é calculada no valor patrimonial. Só que nós estamos pagando 20% acima. Então isso aqui tu pode tirar esse 25 menos 20%. Isso aqui vai cair para 19, 20%. O que é excelente também, tá? Não estou dizendo que é ruim. Tá, mas não se engane aqui, nesse tiro aqui, achando que você vai entrar nela pagando esses 8,70, 8,90, 9 reais, que você vai ter um retorno de 25% ao ano. Não vai. Tá? Isso aqui é se vocês comprassem a 7,25, 7,30, que é o valor patrimonial dela. Mas ninguém consegue comprar ela nesse preço hoje. Tá? Então, fique atento a isso aqui. Aqui tem o vencimento, então, da locação. Lembra que essa Lemon aqui, ela compra e ela aluga para terceiros, né? Então, ela está com problema também de recebimento lá no relatório fala, está com inadimplência nos inquilinos dela, vai trocar os inquilinos, tá? É um negócio meio complexo, tá? Não é tão tranquilo assim, não. Aqui a exposição, então, por tipo de ativo. Então, os CRIs ainda são a maioria, né? 69%. A geração fotovoltaica é só 29%. Exposição por distribuidor, a CEMIG tem 40%. A Equatorial, 38%. A CELP, 18%. A Enel, 4%. Exposição por vencimento ainda indefinido aqui, essas que não estão prontas ainda, né? 58%. 21% é 2039. 18% 2034. Então, isso é bom, que são contratos aí de longo prazo. Exposição por inquilino indefinido ainda 58%. A Lemon tem 18%. Matrix, 17%. A Nova Energia, 4%, a CM1, 3%. Aqui a exposição, então, por localização. Então, temos aqui Minas Gerais, Goiás, Pernambuco e Ceará. Depois aqui embaixo, pessoal, ele traz um detalhamento de cada usina certinho, explica como é que é, qual a previsão de geração cada uma. Você pode olhar aqui e ler isso aqui com calma, tá? Resumindo, pessoal. Então, o fundo, mais uma vez, entregou 10 centavos, tem dando uma rentabilidade boa acima de 1%. A tese parece que está fazendo sentido para o mercado, porque está todo mundo comprando mesmo com um PVP alto. Me parece que eles já estão fazendo, então, a avaliação do patrimônio das usinas da primeira emissão, para que a gente possa ver esse PVP diminuindo ali. Isso aí vai fazer uma diferença boa para o fundo. Vamos esperar para ver se ele realmente vai aumentar esse valor patrimonial para baixar esse PVP. Vimos que ele está queimando reserva. Então, tinha uma reserva de 2.400, passou já para 1,5 milhão. Então, baixou de 8 para 5 centavos. Então, isso aí é preocupante. A gente vê que as usinas, a maior parte delas da primeira emissão, que são as que estão conectadas já, não estão gerando aquilo que se esperava, por questões climáticas, principalmente. Tá? Então, assim, é uma tese interessante, mas existe problemas, né, que a gente tem que estar ciente que pode acontecer. Primeiro, já na largada, essa questão da concessionária de energia colocar ela em operação, né, interligar ela no sistema elétrico. Isso aí é um problema grande. Aí depois vem essas questões, né, de inquilinos, de colocar inquilinos, tal, enfim, né, de alugar efetivamente. Mas até você construir, botar para rodar, então isso aí realmente existe esse problema que pode dar um delay aí um pouco maior aí do que o esperado para botar ela em operação, alugar e começar a ter retorno com ela com os aluguéis, né? Então, assim, com relação à terceira emissão, eles estão atrás aí de usinas já prontas, isso é muito bom, aí já não vai ter esse problema mais de esperar para botar ela em conexão. Se conseguir comprar usinas aí com preços interessantes aí, isso pode trazer até um retorno melhor aí para o fundo, né? No médio e longo prazo, isso é muito bom, tá? Então, assim, encerrando então, né, pessoal? Ainda é um fundo interessante, vamos aguardar aí para ver a valorização patrimonial, se vai aumentar ou não o patrimônio dela, para que a gente possa baixar um pouquinho esse PVP, para que o pessoal fique mais tranquilo nesses investimentos, né? Então seria isso então nesse vídeo. Mais uma vez peço para vocês aí que se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.